Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio vai ser novo ponto de vacinação contra a Covid-19 a partir de quarta-feira. Comissões permanentes se reúnem para dar parecer sobre 2 projetos de lei complementar. E a Comissão de Esportes da Câmara acredita que o bom resultado do Brasil nas Olimpíadas pode trazer um legado esportivo para a cidade. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da reunião entre comissões permanentes do Legislativo Carioca para dar o parecer sobre 2 projetos de lei complementar. Um deles vai ser tema de uma audiência pública amanhã. A repórter Renata Cordeiro acompanhou. Os representantes das comissões permanentes da Câmara se reuniram para definir pareceres em 2 projetos, os projetos de lei complementar 19 e 26. O primeiro a ser colocado em pauta foi o PLC 19, que pretende definir normas para a implantação e o compartilhamento de infraestrutura de suporte e de telecomunicações. O objetivo é o de uniformizar a legislação local com o que já é praticado a nível nacional e, assim, melhorar os serviços de telecomunicações na cidade e também a adoção do 5G. Essa PLC é importante porque ela trata da modernidade da comunicação, né? O 5G na cidade do Rio de Janeiro, nós hoje tivemos aí de forma constitucional e pelo mérito favorável. Já o PLC 26 pretende definir novos critérios, normas de uso e de ocupação do solo de 45 prédios e terrenos públicos, com o objetivo de organizar e dinamizar essas áreas. O vereador Paulo Pinheiro foi o único a apresentar parecer contrário ao PL 26. Achamos que não podem ser colocados prédios como da Biblioteca Vinícius de Moraes, que fica ali na Gávea, como também e outros imóveis que nós temos dúvidas sobre a necessidade e a importância de vender nesse momento esse assodamento para fazer isso muito rápido. Com essas decisões, os projetos de leis complementares avançam. A Câmara organizou uma audiência pública para esta terça-feira para debater o PL 26, que é o que trata da venda dos terrenos e prédios públicos. Eu acho que é um avanço para a cidade. Tem muitos imóveis aí parados, a prefeitura precisa arrecadar e precisa vender esses imóveis. Então, pelo mérito foi favorável e pela constitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação. Nós teremos audiência pública amanhã para discutir isso. A sociedade precisa vir juntos para falar também do que acha. E essa PL vai ser de muita importância para a cidade do Rio de Janeiro. Confira agora a agenda desta semana do Legislativo Carioca. Nessa terça-feira acontece uma audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos. Em discussão, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação e define critérios de uso e edificação para áreas municipais ou de órgãos públicos do município. Vai ser às 10h30 da manhã, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Ainda na terça-feira, às 6h30 da noite, acontece solenidade para a entrega de moção pós-mortem a Oswaldo Batista Fada, grande mestre do jiu-jitsu brasileiro. A iniciativa da homenagem é do vereador Rafael Aloysio Freitas. Na quarta-feira, à 13h, a comissão especial, criada para acompanhar a evolução das ações para minimizar os efeitos das fortes chuvas na cidade, realiza reunião para discutir o cronograma de trabalho. Na quinta-feira, a Comissão de Transportes e Trânsito promove audiência pública com representantes da Prefeitura para apresentação e discussão das condições técnicas que vão reger o processo licitatório para a concessão do sistema de bilhetagem eletrônica. Vai ser às 10 da manhã, com transmissão da Rio TV Câmara e no YouTube. Também na quinta, às 6h30 da noite, está prevista uma solenidade pelo Dia Internacional da Juventude. Na sexta-feira, acontece uma audiência pública virtual da Comissão de Educação para discutir o novo currículo da rede municipal de ensino. O evento será às 10 da manhã e terá transmissão da Rio TV Câmara e no YouTube. E ainda na sexta, às 3 da tarde, acontece uma solenidade de entrega de medalhas Chiquinha Gonzaga para Yolanda Filho Braconotti e Leila Teixeira de Landa, por iniciativa do vereador Luiz Ramos Filho.
O nosso assunto agora é a imunização contra a Covid-19. A partir de quarta-feira, o prédio da Câmara Municipal do Rio será o mais novo posto de vacinação na campanha contra o coronavírus. Alguns voluntários que vão trabalhar no local já estão sendo treinados. Nesta segunda-feira, para trabalhar na recepção dos vacinados, 22 servidores da Câmara receberam treinamento como organizadores de fila e digitadores de estatística. Amanhã será a vez de outros 27 profissionais da área da saúde da própria Câmara e do SENAC. Os cursos estão sendo administrados pela Divisão Municipal de Vigilância Sanitária com o apoio do Serviço Médico da Câmara. Segundo a coordenação geral do ponto de vacinação, a instalação do local é mais uma medida para diminuir as filas e acelerar o processo de vacinação na cidade. A gente segue falando sobre a vacinação contra o coronavírus, já que a Prefeitura do Rio espera imunizar até o dia 10 de setembro os adolescentes com 12 anos. Até agora, 6 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose na capital do estado. Nesta segunda-feira, foi dia dos jovens com 26 anos enfrentarem fila nos postos de vacinação pela cidade. Foram 7 meses de espera, mas finalmente chegou a vez de Ana Paula tomar a vacina contra a Covid-19. Estou me sentindo feliz e privilegiada. A gente estava nessa agonia, de saber quando que seria a data da minha idade de 26 anos para chegar. O posto fica no Teatro Municipal, que desde 27 de julho participa da campanha de vacinação. Até às 3 da tarde desta segunda-feira, cerca de 900 pessoas tinham passado por aqui. José Ricardo veio para a repescagem. Ele tem 57 anos e ainda não tinha tomado a primeira dose. Por opção, resolvi não tomar anteriormente. Foi necessário agora tomar, E eu vim tomar a primeira dose. Mas por que a necessidade? O senhor está com medo da pandemia ou teve algum outro motivo? motivo? Não tenho medo de nada, não. Eu sou um cara obediente. E obedeço às normas, A vacinação nesta semana no município do Rio começou com pessoas de 26 anos. O calendário segue em ordem decrescente até sábado, quando serão vacinados jovens com 21 anos. Os cariocas com 50 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, pessoas com comorbidades e gestantes também serão atendidos. Segundo a Prefeitura, até a tarde desta segunda-feira, 4.200.367 pessoas tinham tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital. 1.801.969 cariocas foram vacinados com a segunda dose. 139.307 foram imunizados com a dose única. Até o dia 18 de agosto, a Prefeitura pretende vacinar a população com até 18 anos. No dia 23 deste mês, os menores de 18 anos começam a ser imunizados. O calendário segue até o dia 10 de setembro, quando adolescentes de 12 anos tomarão a primeira dose da vacina. Pela internet, o prefeito Eduardo Paes convocou a população a se vacinar numa postagem em que agradeceu o ministro da Saúde neste domingo pela chegada de um novo carregamento de imunizantes. Matheus, que teve Covid há 3 meses, comemorou a primeira dose. A sensação é de alívio, imediato, E graças a Deus, somos mais um sobrevivente aí. Você vai ver no próximo bloco. Frente Parlamentar em Defesa do Corredor Cultural vai discutir preservação do centro da cidade. A Frente Parlamentar em Defesa do Corredor Cultural quer retomar as discussões sobre o primeiro projeto de preservação do patrimônio histórico do centro da cidade, feito no final dos anos 70. A ideia é acelerar a renovação da área em um dos cenários de pós-pandemia. O aposentado Levi Medeiros levou os familiares mineiros que visitam o Rio para conhecer o centro histórico da cidade. Essa é uma região muito bonita, eu gosto de ver os sobrados. Gosto de ver as igrejas, os pontos turísticos, então eu estou recebendo visita em casa e trouxe para conhecer esse lado do Rio para fugir daquele esquema de turismo de Copacabana, de praia. Rita diz que aprovou o roteiro escolhido por Levi. Eu estou achando linda, que como que está mantendo ainda, depois de tantos anos, mantendo o aspecto bem tradicional daquela época do Brasil colonial, de quando foi descoberto. Tem muita história para conhecer aqui, O Rio é a única cidade do Hemisfério Sul que foi capital de um império no século XIX e convive até hoje com o legado histórico e cultural daquela época.
quando você pega deste ponto, você caminha para a Baía de Guanabara em sentido à orla, foi para este lugar que foram depositadas as regiões mais ricas, mais abastadas da cidade. E nos planos urbanos, se você pega deste ponto, no sentido mais para dentro da Baía de Guanabara e para o interior da cidade, foi onde administrativamente foi sendo escolhido para ficar toda a área de massa de trabalho, né? A área de indústria, a área dos pobres, a área... isso cria essa cidade que lá na década de 50 o Zeni Ventura vai chamar de cidade partida, que é uma cidade que você tem de um lado Zona Norte, os pobres, e mais favelas e outras coisas, e de um lado a Zona Sul rica, não sei o que, né? A Câmara Municipal criou uma frente parlamentar em defesa do corredor cultural. O objetivo da iniciativa é promover estudos, debates e reuniões sobre o tema. O corredor cultural é o primeiro projeto de preservação do centro da cidade que abrange as áreas da Lapa, Cinelândia, os Largos da Carioca e de São Francisco e a Saara. Com a pandemia expôs uma fragilidade desses polos. Na verdade, eles perderam o comércio e muitos outros problemas de ordenamento público, fachadas, questão tributária precisa ser discutido. Os polos culturais fazem parte da história da cidade do Rio de Janeiro. Então, ajudá-los é ajudar a cidade do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista cultural, mas também econômico. O projeto do Corredor Cultural surgiu na década de 70 para preservar a região da Saara. O local passava por obras que tinham como objetivo resgatar o ambiente de outros tempos. Mas o projeto de preservação se expandiu para outras áreas da cidade. O Paço é parte dessa nossa representação cultural, o Arco do Teles é parte dessa nossa representação cultural, a Gamboa também. Por exemplo, ninguém vai visitar Paris para ver prédio alto, a gente vai visitar Paris para ver a Bastilha, a Torre Eiffel, Notre Dame, vai visitar Paris para ver o que a história daquele lugar tem. E eu acho que isso é um ponto que o Rio tem que trazer para si. E na última sexta-feira, o Câmara Rio Notícias mostrou que o Palácio Pedro Ernesto foi iluminado com a cor lilás. No fim de semana, o Cristo Redentor e outros 9 pontos da cidade também ganharam uma iluminação especial pelos 15 anos da Lei Maria da Penha. A ação faz parte da campanha Juntas contra o Feminicídio, realizada na capital do estado e nos municípios de Niterói e Maricá. Entre os pontos iluminados de roxo estão os Arcos da Lapa, o Cristo Redentor, o Estádio do Maracanã, a Igreja da Penha e a sede administrativa da Prefeitura na Cidade Nova. Criada para punir casos de violência doméstica contra as mulheres, a Lei Maria da Penha completou 15 anos no sábado. No ano passado, o Brasil registrou 105 mil casos de agressão contra mulheres, um aumento de 400% em relação ao ano anterior. Mais atletas brasileiros foram recebidos com festa nesta segunda-feira, após a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil teve o melhor desempenho da história, um sucesso que a Comissão de Esportes da Câmara do Rio acredita que pode se transformar em legado esportivo na cidade. Mal terminou a Olimpíada de Tóquio, a cabeça de muitos atletas brasileiros já está em Paris, onde vão ser disputados os Jogos de 2024. Merci Tokyo. Merci Tokyo. Merci Tokyo. Merci Tokyo. Bonjour, ça va? Na volta para casa, festa para receber os novos heróis olímpicos. Em Tóquio, a delegação brasileira fez a melhor campanha da história, conquistando 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Rebeca Andrade, atleta do Flamengo, foi a primeira ginasta brasileira a ganhar 2 medalhas na mesma edição, uma de ouro e outra de prata. Foi um processo muito tranquilo. Eu não tive cobrança, eu não era obrigada a voltar para casa com uma medalha, assim como eu também não era obrigada a voltar com 2. O esporte salva vidas, o esporte educa, ele te amadurece, ele te ensina que a vida não é fácil e te torna um ser humano melhor. Como não se emocionar com os voos da fadinha Raíssa Leal no skate com apenas 13 anos? Ela deixou o Japão como a atleta mais mencionada de todo o mundo nas redes sociais durante os Jogos Olímpicos. O sucesso do país em diversas modalidades pode deixar um legado esportivo em várias cidades brasileiras. O Rio de Janeiro tem tudo para ser uma delas. 21 medalhas, recorde. O que a gente vê hoje são os espaços esportivos, cada vez mais crianças, jovens, todas as idades querendo praticar o vôlei, o basquete, o skate, que é uma novidade, o surf.
Isso é importante, as Olimpíadas, elas servem para isso. Quem precisa fazer acontecer é o poder público, são as confederações, não deixar essa chama se apagar. É hora de investimento, é hora de colocar o planejamento em prática para aproveitar. A população está toda querendo praticar um esporte, essas modalidades. A gente vê lá a nossa querida fadinha, que cada vez mais é um símbolo de esperança, de renovação, de referência para nossas crianças e os nossos jovens. Então chegou a hora de aproveitar isso com projetos esportivos, projetos sociais, espaço, investimento, política pública. Isso que a gente precisa. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.